isso, né? É. Oi, gente, a paz do Senhor. Eu sou a Suane Lima, professora do Kids, e eu tô aqui para passar um pouquinho para vocês de como vocês podem desenvolver essa aula. E o tema é o amor de Deus. Olha que tema lindo, meu Deus, mexe comigo esse tema. Então vamos lá. Ó, a gente tem um versículo inicial de Romanos 8, 38, 39. Olha só como ele é profundo, gente. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nessa hora, vocês podem enfatizar cada tópico desse versículo, como nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem qualquer criatura ou principado, ou até mesmo qualquer poder ou profundidade, ou coisas do presente, ou coisas do passado. Então, absolutamente nada. Deus quis deixar muito claro para as nossas crianças que nada pode nos separar do amor de Deus. Então, vamos lá. Aí a gente começa com alguns tópicos, certo? Primeiro, o elo de Deus com a humanidade, através de Jesus. A gente nessa hora pode enfatizar as primícias, né? Como as pessoas naquela época, elas faziam as expiações de pecado. Então eles pegavam o quê? A melhor ovelha, a sua melhor colheita. Então aquilo que fosse mais valioso que ele tivesse ia ser oferecido para Deus, para que aquelas pessoas tivessem os pecados perdoados. Só que há uma diferença. Eles faziam isso, mas eles não abandonavam o pecado, eles continuaram a pecar. Por isso, foi preciso que o próprio Deus enviasse a sua primícia. E qual é ela? Jesus. Olha que primícia linda que ele tinha de mais precioso. E é esse tipo de amor que às vezes a gente não consegue entender. Como que Deus permitiu que o melhor dele, que era o seu filho, fosse entregue para sofrer, né, nessa terra, para passar tudo que a gente passa, por medos, por aflições, por dificuldades e principalmente pela morte de cruz, que foi uma morte bem terrível, né? O Senhor Jesus, ele sabia disso, mesmo assim, ele resolveu obedecer ao Pai e cumprir esse sacrifício que era e é por nós até hoje. E por isso foi necessário para que esse elo entre Deus e nós, ele permanecesse e esse elo ele fosse cada vez mais forte. Depois disso, a gente saberia que nós nunca mais estaríamos sozinhos. Lá em João 14, 16, 17, ele frisa a figura do Espírito Santo na nossa vida. Leiam essa parte junto com as crianças, que ele via um consolador para que todos nós nunca mais perdêssemos essa conexão e que o amor de Deus ele estivesse tão entrelaçado no ser humano que ele estivesse dentro de nós, que a gente pudesse sentir isso através do Consolador. E aí nessa parte vocês podem explicar o que é que o Espírito Santo é, qual é o papel dele, o que é que ele faz, ele convence o homem, ele transforma no pecado, ele faz com que todas as pessoas elas tenham conhecimento do que é a figura de Deus e do que é o amor de Deus na vida. E o último tópico ele vai falar, vivendo o amor de Deus em sua plenitude. Nessa hora a gente entende que o Senhor ele não faz acepção de pessoas, ele não julga quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, quem é preto, branco, pobre, rico. Ele não julga os povos, a raça, que língua você fala, ele simplesmente ama. E esse exemplo é para que a gente também faça, né? Quando a gente diz vivendo o amor de Deus em sua plenitude, quando a gente entende o amor de Deus e sabe que o Espírito Santo ele age dentro de nós, a gente contamina o outro com esse amor, né? A gente externa o amor de Deus na escola, usando o celular,
ou em qualquer coisa que a gente faça, na igreja, no trabalho, nas ações dentro de casa, em respeitar os seus pais. Então enfatizem essa parte com as crianças, que elas precisam exercer o amor de Deus em qualquer coisa que elas façam. Assim, elas vão estar vivendo a plenitude do amor em Deus. Elas precisam entender essa dimensão, que nenhuma coisa vai fazer com que eles sejam separados de Deus. Nenhuma dúvida, nenhuma amizade, nenhuma coisa que eles façam. O amor de Deus é para todos, mas as pessoas só vão sentir o amor de Deus se elas creem nele. Então a gente precisa enfatizar para as crianças que elas precisam crer, que elas não estarão sozinhas nos medos delas, nas dúvidas delas, em todas as dificuldades que surgirem na vida delas. E chegando ao finalzinho da nossa aula, a gente tem aí o dever de passar para eles quão imenso é esse amor que é infinito, esse amor que não desiste de nós, que não nos abandona, e principalmente o amor de alguém que nos conhece mesmo antes da gente conhecer. Então ele sempre nos amou primeiro, e esse amor é de graça, não porque a gente mereça ou nenhuma criança mereça, mas porque é graça de Deus. Então eu desejo a você uma aula maravilhosa, que você consiga envolver eles nesse amor, que eles se sintam transformados através da sua vida. É isso que eu desejo. Um beijo.